Beijo do Palmeiras. Hoje o futebol virou uma indústria como outra qualquer. É um instrumento do mercado. Dificilmente eu não saberia mais hoje dizer qual o time do Flamengo, qual o time do Corinthians, qual o time do São Paulo, do Santos. Não saberia mais, porque muda tanto. Estamos vivendo uma era globalizada, né, em que eu preciso ficar de olho no meu filho, senão ele torce escondido para o Barcelona, para o Manchester. Eu não gosto disso. Eu sou de uma geração em que a gente se bastava, pelo menos no futebol. A mídia, a televisão, ela conquistou muito espaço. Os clubes não têm mais renda. Hoje é futebol a todo momento na televisão. Entende? Então, quem vai sair de casa para assistir 15 e Bragantino, se tem Barcelona e Real Madrid, se tem Palmeiras e São Paulo na televisão? É o dilema do ovo e da galinha. Quer dizer, precisa ganhar para estar na mídia, mas para estar na mídia precisa ganhar. Quer dizer, para ganhar precisa de dinheiro, precisa de fonte de renda. Então, no caso do time do interior, o 15 e outros, o 15 precisa criar um fato para que a imprensa venha até aqui. Essa é a diferença. E em São Paulo, nos times de lá, São Paulo, Palmeiras e Corinthians principalmente, o fato já está criado. O fato é o time. É o time que vai jogar quarta-feira, que vai jogar domingo. A diferença dos times do interior, e eu cito o 15, que é o time do meu coração e é o time da minha terra. O 15, por exemplo, segundo semestre ele joga a Copa Paulista, ele não tem um campeonato oficial para jogar. Ele desmonta o time do primeiro semestre para jogar com o time mais ou menos no segundo semestre. Porque você tem 30 dias para montar uma equipe. De repente, se você errar em 2, 3 peças, você vai cair. E isso é óbvio, se você errou em 2, 3 peças, você vai cair. Então o espaço é muito curto, não dá para você se recuperar dentro do campeonato. E antigamente dava, porque era turno e retorno, eram 30 e poucos jogos. Hoje tem aí 15, 16 jogos, é muito curto o campeonato. Alguns, inclusive, dizem que tem que acabar o futebol do interior, que os times do interior não devem disputar com os grandes de São Paulo. As pessoas também estão valorizando no futebol galgar degraus. Então, antigamente se bastava ser campeão paulista ou ser campeão do interior, título do qual o 15 inclusive se orgulhou durante décadas. Então o que interessa é ser campeão brasileiro para jogar Libertadores para ser campeão mundial e quem sabe um dia, quando a gente estiver em outros planetas, também vão querer ser campeão intergaláctico. Pela quarta vez, o único time do interior que chega por 4 vezes à final do campeonato interiorano. Chegou em 48, ganhou. Chegou em 66, depois conseguiu voltar em 68. E agora então, mais uma vez, está lá. Já pôs a metade da mão na taça. Vai complementar hoje, se Deus quiser, vencendo o seu adversário. Bom, eu garoto, com 15 anos, em Araraquara, né? Eu juntava figurinha, tudo, né? Então, o time do 15 Piracicaba, naquela época, era um dos expoentes, porque tinha uma boa equipe. O 15 já havia campeonato do interior, né? O 15 era campeão do interior, mas não havia acesso. Não adiantava você ganhar o campeonato do interior, você não subia para a primeira divisão. A lei do acesso, o que é a lei do acesso? É ganhar a segunda divisão e passar a participar da primeira, né? E o 15 é o primeiro time que conquista isso. Mais do que uma conquista do 15, a Lei Roberto Gomes Pedrosa, né, que era o presidente da federação, depois homenageado com o nome do primeiro estádio em que o 15 mandava jogos, na primeira divisão. Eu acho que mais que uma conquista do 15, aquilo demarca uma mudança na própria estrutura do futebol de São Paulo. O interior enriqueceu muito o campeonato. Claro que o 15 tinha muito mais torcida em Piracicaba do que o Comercial da capital aqui, que nunca teve torcida. E tinha que brigar com o Corinthians, com São Paulo, com o Palmeiras. Não sobrava torcida para o Comercial da capital, nem para o Jabaquara em Santos. E esses times subiram, mais do que com uma torcida, subiram com uma cidade.
15 é o time de raiz da cidade. Não, porque Piracicaba também não tem. Times tinha seu campeonato da cidade, times tradicionais, Clube Atlético Piracicabano, Palmeiras, né? Por onde passou tanto craque, o Mazola, o Coutinho. Mas eu me lembro das coisas que meu pai contava do Neno, contava do um monte de grandes jogadores do passado. Nós temos o campeonato varziano em Piracicaba. Então tinha o Jaraguá, o MAF, o Atlético, tinha o Boca Juniors, tinha o Nacional. Nossa, eram dezenas de Palmeirinha, lá em cima tinha até um estádio Palmeirinha, né? E está lá até hoje. Jogava em Campinho, né? E jogava na Várzea, disputava o campeonato varziano da cidade, né? Que aí no Campinho tinha os timinhos de futebol, chamava Vasquinho, nós jogávamos também Fernando Cardinale, um central que jogou no 15 junto comigo, irmão, amigo de infância, né? E nós crescemos assim, jogando futebol na rua, machucando o dedão do pé, mas estava sempre pronto e disposto a jogar. Estava sempre, a vida inteirinha, sempre atrás de futebol. Depois do Sucuri, eu joguei no Sorocabana, joguei Sucuri, Sorocabana e no 15. Depois eu saí do 15, fui jogar no CA Piracicabana, né? Na Vila Resende. Depois eu voltei outra vez para o 15, aí é que foi o jogo sério, né? A Várzea de Pira. Foi daí que eu vi. Tinha 2 times bons, o Vergueirense e o 12 de Outubro. Quando eles se enfrentavam, só dava briga, nenhum queria perder. Que depois de muita briga entre Vergueirense e 12 de Outubro, eles se uniram, né? A família Pousa se uniu à família Guerrini, que a Guerrini tocava um time, o Pousa o outro, né? Eles se uniram, ó, vamos parar de brigar e vamos montar um time só. Bom, para a gente montar um time tem que ter alguém que comande esse clube. Quem é que vai comandar esse time de futebol? Aí apareceu a figura lendária e muito conhecida do capitão Carlos Winster, né? Que era um dentista por profissão e era capitão da Guarda Nacional. E ele disse que aceitaria se o novo Grêmio que estava surgindo em Piracicaba se chamasse Esporte Clube 15 de Novembro, em homenagem à proclamação da República, que tinha acontecido poucos anos antes. Quando eu jogava 15 e Sucuri, no quadro da Vila, aí saísse de perto, porque o pau rolava, viu? E o time da escola também, da agronomia. Ali era a turma que ia brigar. Quando estava perdendo, já virava em briga. Antes da primeira divisão, era muito a briga 15 Atlético de Vila Resende, né? Era uma disputa feroz aqui. Depois ficou 15 Guarani, 15 Ponte Preta. O grito do Caxaradê. Fósforo lá apareceu num jogo com a Ponte Preta, né? De basquete. A turma de Campinas tirava um sarro do jeito do Piracicabano falar. E é aquela velha história de o melhor jeito de você se livrar de uma gozação é assumindo, né? Cachar de forfe, cacanhar de grilo, abre a porteira nheque, fecha a porteira nheque. Eu gosto daquela parte que fala assim, isso é uma poesia. Veio de Combivéia,
sem o Odebrecht, de Ocre e de Ray-Ban. Eu acho isso genial. Que eles acham que eles moram, acho que na capital, né? Porque Campinas acho que não pertence ao interior, né? Nem litoral, né? Campinas fica onde? Só se eu não estudei geografia. Mas Campinas acho que fica no interior. Entendeu? Eles acham que os caipiras é nós, né? É nós, né? Fomos jogar um dia contra a Juventus, na Rua Javari, Juventus, né? E tinha uns meninos, todos sentados na porta de uma casa lá. E não sei quem que foi querer brincar com o menino. Lá, caipirada de Piracicaba. A turma baixou a cabeça e falou, vai brincar com o Julião. Às vezes, jogando contra time grande lá em São Paulo e tal, tinha algum jogador folgado, né, que gostava de tirar sarro, caipira, cortador de cana. Eles mesmo falavam, vocês vão ver a cana que vocês vão encontrar lá. Vocês vão chupar a cana gostosa lá. Ah, eu me lembro de uma espetacular do Ari Pedroso, que se ele fizesse hoje, eu acho que hoje o Ari saudoso, o Ari que eu adorava a narração do Ari, hoje ele acho que pegaria um processo. Porque ele era tão fanático, na radiodifusora, ele era tão fanático pelo 15, que quando o árbitro errava, e o árbitro erra também, viu, gente? O árbitro erra, o árbitro tem direito de errar. Ele é um ser humano, não é verdade? Eu me lembro que quando o árbitro, 1 ou 2 jogos, que aí acho que alguém falou, Ari, para com isso que vai dar problema. Mas quando o árbitro errava e a torcida começava a xingar o árbitro, o Ari falava no rádio, tem que dar tapão na orelha dele. Nossa, isso eu ouvindo em casa, eu falava, o Ari vai jogar a torcida contra o árbitro. Gente, que perigo fazer uma coisa dessa, com a audiência que ele tinha, que era uma coisa espetacular. Se eu não for com rádio, porque eu fico pelada. Sabe quando você parece que tá sem nada perto de você? Eu gosto de ver o jogo e ouvir o que o cara fala. Então, eu toda a vida fui assim. Você fala bem, você fala mal, porque você fala mal, não vai brigar com ele. Mas se ele falar bem, ele fica quieto. Porque na arquibancada você não tem responsabilidade nenhuma. Você tá ali para torcer pelo seu time, para xingar, para desabafar, aquela coisa. E quando você tá lá dentro é totalmente diferente. Aí tem toda uma cobrança, tem toda uma cidade por trás, né? Principalmente eu, que era de Piracicaba, muitos amigos, familiares. Então a gente sempre tinha aquela responsabilidade maior. Mas assim, é uma sensação só estando lá dentro para ver isso. Isso é quando você entra em campo, vê aquela torcida gritando o seu nome, torcendo. Isso em fase boa, hein? Porque em fase ruim você não pode sair na rua. O Hitler era polêmico em tudo quanto é coisa que ele fazia. Armava confusão de tudo quanto é lado. Ele era meio bocudo, que a gente fala, né? Ele nunca dava ponto sem nó. Ele era muito carismático, ele tinha liderança, é isso. O Ripo ia todo dia ao diário. Então ia com aqueles pastéis no bolso e o cigarro. Aquele cigarro de palha, aquela camisa volta ao mundo. Aquele cigarro com brasa caindo, a camisa dele toda furadinha da brasa do cigarro. Ele parecia um maltrapilho da rua. Romeu Ítalo Ripoli, um homem politicamente incorretíssimo. Chegava aí na televisão defendendo, meu Deus, defendendo ideias até fascistas, mas ao mesmo tempo brigando com o presidente da federação, que era o Nabi Abichedi. Um homem engraçadíssimo, com aquele sotaque, brigava com o Nabi Abichedi, ia na televisão e falava, eu taco ferro no turco. Era um mundo à parte. É isso, o Ripoli foi uma pessoa que marcou mais pela sagacidade dele, né? Que ele ia na imprensa em São Paulo fazer um carnaval danado, ele ia na federação, ele mudou a Federação Paulista de Futebol, que era... O presidente era um eterno presidente, ele foi, enquanto ele não desbancou ele, e depois entrou outro presidente, também não era daquilo que ele gostava que fosse, desbancou outro também, ele tinha uma boca que era um inferno, sabe? Ele queria que o time do interior tivesse mais força, ou tanta força, quanto os chamados times grandes. Por isso que quando a gente ia jogar fora de Piracicaba no Campeonato Brasileiro, você via
a torcida toda se falava, tá tendo alguma briga na torcida? Não, não tá tendo uma briga não. Todo mundo queria ver o Ripoli. Ele era o nosso jogador principal. Quando tinha encrenca, ele me chamava. E era um almoço num jogo do 15, não me lembro com quem, mas que vinha o então presidente da federação, que era o José Hermílio de Moraes. E ele fez o almoço para o José Hermílio junto com o técnico, com o juiz da partida, que era o Outem Aires de Abreu. E foi um almoço muito agradável, tudo conversando, que negócio, um pouco antes do jogo. Nisso o Ripoli vira e fala para o técnico, para o juiz, olha, tenho vinho italiano especial que eu comprei para vocês, mas eu só abro se você for buscar na geladeira. E o Outem foi, o juiz foi, rindo aquele negócio todo e voltou com o vinho na mão, mas muito sério. No dia seguinte, o Outem Aires de Abreu, ele manda bala nos jornais dizendo que o Ripoli tentou suborná-lo. Que quando ele foi na geladeira, tinha um pacote de dinheiro dentro da geladeira, ao lado do vinho, né? Então o Ripoli vieram entrevistar o Ripoli, né? E o Ripoli fazendo o cigarrinho dele, né? O Outem Aires de Abreu é um ladrão, ele que me roubou. A geladeira é minha, o dinheiro é meu, eu ponho onde quiser. Ele entrou e levou embora o meu dinheiro. Dá um jeitinho. Isso é coisa de mafioso, né? Agora, isso eu presenciei, falei, não acredito uma coisa dessa. Foi um excelente presidente para o 15. Mas para a maioria dos jogadores não foi. Inclusive eu. Porque para nós, principalmente nós piracicabanos, nós não levávamos, nós tínhamos a obrigação de jogar no 15, segundo o ponto de vista dele. Então o nosso salário era menor que todos os outros jogadores que vinham de fora. Ele fazia o contrato do Vadinho, ele pedia para o Vadinho me levar. E íamos os dois juntos. A primeira vez ele pegou um papel que era embrulhado bengala. Naquela época existia um pão que chamava bengala, né? E ele pegava, guardava todos os papéis para economizar, ele mesmo falava, e fazia todo o cálculo ali. Só que no segundo ano eu levei o meu papel de bengala também, sabe? Aí ele olhou assim e falou, Vadinho, essa italiana não é fácil. Aí apresentei, como ele fez a primeira vez, né? Eu apresentei todos os gastos que a gente tinha.